Sabe uma coisa que funciona muito, que você vive fazendo, e até alguns artistas, eles têm alguns impedimentos com isso, que é o encontro de gerações dentro da música. E encontro de gêneros que você vive fazendo com outros artistas, Sim. como, por exemplo, o Pitty Nando, Sim. que eu tive o prazer de assistir o John Rock. Você viu lá. Pô, você viu o primeiro. O primeiro Era de todos. quase um ensaio. Eu pirei. E foi assim, foi um dos últimos shows e eu pirei com o Pitty Nando. Mas você não viu a turnê, então? Não vi a turnê, mas vi lá no Ficou muito João melhor. Rock. Eu tava nervoso, pacas. Você não sabe o que aconteceu naquele show. O que aconteceu? Primeiro é um lugar, o João Rock, para quem não sabe, um festival em Ribeirão Preto, muito festival tradicional, milhares de pessoas, sei lá, 30 mil, um negócio, palco gigantesco. Com música brasileira. Era uma estreia num lugar que eu não acho adequado para estrear um show como aquele. A Pitty gosta de festival, eu não gosto. A Pitty é quase a madrinha do João Rock. Então a Pitty estava ali. E era um show, a gente estava primeiro estreando, não tinha domínio, nem sabia quanto ele funcionaria. E também a gente precisava do TP, né, que é ali para ler as letras. Putz. Porque era muita coisa para a gente, especialmente as letras da Pitty. E o TP também dava as divisões, certo? Cara, o TP pifou na primeira música. Eu entrei em pânico, olhei e falei, e agora? Fudeu, né? Daí o Furtado que tá ali, cara, correu, conseguiu consertar, mas assim, ia ser um desastre. Se não tivesse, ia ser um desastre. Ia no improviso? Porra, mas ia perder muito, sabe? Porque é horrível. Acho que vocês iam parar o show. Acho que vocês iam parar por 5 minutos. Eu acho que teria que parar, não é? Com um problema de ordem técnica tão grave, assim. Mas na hora que parou, já deu um pânico, que eu falei... E eu achei que você estava muito feliz. Não, estava feliz porque voltou. Falei, agora vou conseguir. Nossa, olha como ele tá felizaço aqui nesse show. Tava muito tenso. Mas eu assisti esse primeiro, eu achei incrível. E também a turnê que você sai com a Ana Vitória. Claro. Isso é muito legal. Isso aconteceu de forma natural? Parte de um encontro com as artistas e de uma ideia que sai assim na hora? Como é que é? Você sabe, claro que eu tenho noção, né? Eu fiz, por exemplo, uma turnê com a Gil e a Gal, que são foram meus ídolos no sentido da época. A idolatria faz parte de um momento da formação. Quando eu era uma criança e eu via a música, eu fiz shows maravilhosos dos dois e quis o destino, né, que a gente fizesse uma turnê juntas. Então, assim, a minha relação com pessoas que têm uma geração que tem 20 anos a mais que eu, talvez 2 gerações anteriores. E daí fiz shows com pessoas, a Pitty, que tem 10 anos a menos que eu, ou 15, a Ana Vitória, que tem quase 30 anos a menos que eu, certo? Poderiam ser minhas filhas. Mas isso se esvazia na hora que você está, porque o que tem que dialogar não é as idades, é a música, sabe? E esse entrelaçamento das músicas, é claro que a música do Gil está conectada com a pessoa que é o Gil, que tem a idade que é o Gil, e de alguma maneira ela contém essa idade, vamos chamar assim. No entanto, música é uma coisa atemporal. Eu canto músicas que eu fiz há 40 anos e elas se dão. Então, assim, eu tenho interesse pela produção de outros artistas. A questão da afinidade, e no meu caso eu acrescento que além da própria relação das músicas, e claro, tem tanta coisa, eu poderia fazer inúmeras coisas. Essas são coisas porque pessoas que eu admiro o trabalho, no caso da Ana Vitória, que elas me chamaram a atenção porque elas citaram o meu trabalho, cantaram minhas músicas num programa de televisão, e daí eu falei, nossa, e pude ver o quanto a minha música as influenciou ou fez parte da formação delas, e consequentemente há ali uma relação, uma possibilidade de intersecção no nosso trabalho, certo? E como poderia haver numa coisa completamente oposta, mas esses casos que você falou, há semelhanças, né? E tem uma outra coisa que para mim é muito subjetiva e é muito pessoal. É uma espécie de empatia, de entrosamento. Eu sou uma pessoa tímida, eu sou uma pessoa insegura, entendeu? Então, assim, quando eu fui fazer o show com a Pitty, eu sou, por outro lado, uma pessoa entusiasmada. Tudo que me propõe, eu falo, legal. Sim.
Na hora que Ou chega, você tem que vestir também uma... Na hora que chega, eu falo, por que eu aceitei isso? Eu tenho, que trabalheira, não sei, não vai dar. Quando eu fiz com a Pitty, eu fiquei com medo, sabe? Eu falei, nossa, ela é muito boa, ela é muito rigorosa. E eu sou desafinado, como é que vai ser? Não sei o que lá. Começa a bater toda a insegurança. E a gente se deu muito bem. Especialmente no palco, porque isso não é uma coisa que você... não é ensaio. Ali me espantou. E a ela espantou também. Então aquilo é um elemento importante dentro do show. No show com o Gil, nos ensaios, eu sou tão fã. Ele tem uma... que eu tinha uma relação cerimoniosa. Eu ficava intimidado, sabe? Eu lembro de uma hora, o Gil estava ali tocando uma música maravilhosa dele, aquele violão complexo. E ele falou, mas você não vai tocar? Eu falei, não, já tem tudo aí. Ele falou, não, você tem que tocar. Eu quero ver o que você faz com essa música. Então, assim, tem a questão humana, né, que, aliás, é muito importante, né? A gente está lá vivo em cima do palco. Sim. Essencial. Você estava falando de... Por que eu marquei? Eu lembrei de um meme, por isso que eu comecei a rir. Eu lembrei de um meme que eu vi que era... Eu detesto gente que marca as coisas no dia que é ir mesmo. Por que vocês querem ir, gente? Fica em casa. Vamos todo mundo ficar em casa. Mas eu ia te perguntar, o que é que você consome? A gente falou de redes sociais, algoritmo, essa coisa toda. O que é o seu... Aonde você perde suas 2 horas ali? Eu já perdi, obviamente, no celular. Eu tenho que combater, porque... mas deixando de lado, porque ele rouba muito tempo. Se você você rouba tempo de uma forma inútil, o tempo que você precisa, e ele é um elemento que prejudica muito a concentração. E você não absorve nenhum vídeo que você viu. Você prejudica demais, dispara a sua ansiedade. Então, assim, eu já sou, por natureza, ansioso. E eu tenho feito um contraponto com isso. Atualmente, eu voltei a ler muito, assim, eu me impus essa disciplina. E o prazer, que é um prazer que eu vinha perdendo, o prazer da leitura. Antigamente eu ficava muito vendo série, porque eu viajo muito, né? Então tenho muito tempo ocioso. E sozinho? Sozinho, então no avião era ótimo, série, baixa, fica no iPad, então, mas a série é um negócio meio que você fica numa atitude passiva, sabe, assim, é maravilhoso, é quase o cinema, eu adoro cinema também, tem expressão artística, é rico, é sofisticado, mas a leitura é completamente diferente, né, então assim, eu tenho lido e tenho voltado a descobrir, porque além do que tem a magnificência da palavra, do gênio do autor, e eu trabalho com palavra, então, mas eu sou também normal, não é que eu sou intelectual, eu perco hora com bobagem. Você também vê uns TikToks, né? TikTok eu não vejo, não? Eu não tenho, eu tenho, né, mas eu não sei ver, engraçado. Eu não sei ver isso.